Olá, galera do sétimo. Vamos aí para mais uma resolução de exercícios, né? Então, nesta aula, nós vamos fazer o exercício 9, página 7, né? O exercício 9 que ele está pedindo. Escreva estes números racionais, né? Que estão todos na forma decimal, né? Na forma de fração irredutível, tudo bem? O exercício ele vai até o item F. Porém, eu coloquei mais alguns itens para nós irmos até o item K, para nós entendermos bem essa ideia aí. Então vamos lá. Vamos escrever o menos 0,03 na forma de fração. Para fazer isso, pessoal, não é complicado. Não é complicado. O que nós vamos fazer? Na parte decimal desse número, né, do lado direito da vírgula, eu tenho duas casas. O que eu vou fazer? Vou escrever um número que tenha dois zeros. O 1, o 100. O 1 e dois zeros, o 100. Agora eu vou pegar esse 3 e vou colocar aqui. Porque para cá só tem zero. Então eu repito ele ali e o sinal de menos. Tudo bem? Menos 3 sobre 100 é a mesma coisa que menos 3 centésimos. Tudo bem? Então, essa fração aqui já está escrita na sua forma irredutível. Por quê? O 3 e o 100 não têm divisores comuns diferente do 1. Tudo bem? Quem divide o 3? O 3 e o 1. Quem divide o 100? O 1, o 2, o 4, o 5. Então, não tem números que se repetem. Então, ela já está na sua forma irredutível. O item B. Eu tenho aqui, depois da vírgula, um único algarismo aqui. Então, eu vou colocar aqui um número com um único zero. O 1 e o 0, que é o 10. Agora, eu repito esse 5 aqui em cima. Diferentemente da primeira, o 5 e o 10, né, aparecem numa mesma tabuada. Em qual? Na tabuada do 5. Então, eu vou dividir esse 5 aqui por 5 e esse 10 por 5. E o que vai sobrar para mim? 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Então, 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio. Ou seja, 1 meio é os 5 décimos na sua forma irredutível. Essas frações são equivalentes. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem o zero. É o 1. Porém, depois da vírgula só tem um algarismo. Então, 1 e 0. Eu coloco 10. E lá em cima eu vou colocar o 14. Ah, professor, mas por que aqui você não colocou o 0? A gente não coloca o 0 aqui porque 0 à esquerda não tem valor. Então, não há necessidade de colocar. Tudo bem? Mas aqui o 14 a gente coloca, porque o 1 ele tem valor. Agora, o 14 e o 10 aparecem numa mesma tabuada, na tabuada do 2. Tudo bem? Então, dá para simplificar por 2. 14 por 2, 7. 10 por 2, 5. 7 quintos é a forma irredutível de 14 décimos. Tudo bem? Note que o 7 e o 5, só o 1 divide eles ao mesmo tempo. Tudo bem? Não tem outro número que divida os dois ao mesmo tempo, só o 1. E dividir por 1, você vai repetir a fração aqui, então não tem porquê. Menos 3. Ou seja, professor, mas isso aqui não está na forma decimal, está sim. E como que a gente vai colocá-la na forma de uma fração irredutível? Vai ficar menos 3 sobre 1. Tudo bem? Todo número que não tem, entre aspas, número aqui na parte do denominador dele é o 1, nunca o 0.
né? O zero nunca pode aparecer na parte de baixo. Às vezes o aluno olha que não tem ninguém, ele acha que é o zero, e não é. Quem está aqui oculto é o 1, porque ele é neutro, né? Ele não precisa aparecer, mas ele está ali. Tudo bem? Então a forma irredutível do menos 3 é menos 3 sobre 1. 7,3. A mesma coisa que nós fizemos aqui no 1,4. Só tem uma casa decimal, então eu pego e escrevo o 10. E lá em cima, 73. O 73 e o 10 não têm divisores comuns, então essa fração já está na sua forma irredutível. Tudo bem? F dos 2,25. Tem duas casas decimais, então eu vou colocar 2 zeros, o 100. E o 225? Eu vou escrevê-lo inteiro. O 225 e o 100 aparecem numa mesma tabuada. Em qual? Na tabuada do 5. Aparecem outras também, mas vamos fazer pela do 5. 225 dividido por 5 vai dar, vamos ver aqui, 45. 100 dividido por 5 vai dar 20. O 45 e o 20 ainda aparecem na tabuada do 5. 45 dividido por 5 é 9. E 20 dividido por 5 é 4. Então, 9 quartos é a forma irredutível da fração 225 centésimos. Tudo bem? O 9 e o 4 não aparecem em tabuadas comuns. Tudo bem? O 4 aparece na tabuada dele e na do 2. O 9 aparece na do dele e na do 3. Tudo bem? Mas aparece na do 1 também. Não adianta dividir por 1. Agora, pessoal, a partir da G, são itens que eu coloquei a mais para nós treinarmos mesmo aí. O entendimento aí dessa ideia aí. Então vamos lá. 1,345. 1, 2, 3. Tem 3 casas decimais, então aqui eu vou pegar o 1000. E lá em cima, 1345. Tudo bem? E o 1345 aparece na tabuada do 5. 1345 dividido por 5 vai dar 269. E o 1000 dividido por 5 vai dar 200. Tudo bem? O 269 e o 200 não têm divisores comuns, então eles já estão na sua forma irredutível. Tudo bem? 0,25. Duas casas decimais, 2 zeros. E em cima vai o 25. Por que não foi o 0,25 igual foi o 1 aqui? Porque o 0 vai ficar 0 à esquerda, não vai ter valor. Então aqui nós vamos agora simplificar. O 25 aparece na tabuada do 25 e o 100 também. 25 por 25, 1. 100 por 25, 4. Então, a forma irredutível dessa fração é 1 quarto. Tudo bem? 1,68. Duas casas decimais, 100. E lá em cima, 168. Tudo bem? O 168 dá para dividir por 2. E o 100 também. 168 por 2, 84. 100 por 2, 50. Ainda dá por 2. 84 por 2, 42.
25 por 2, 50 por 2, 25. Falamos o resultado, mania. Né? Então, 42 sobre 25 é a forma irredutível da fração 168 centésimos. É o 512 aqui, 0,512. 1, 2, 3. 3 casas decimais, 3 zeros. Eu coloco 1000 sob 512. O 512 dá para dividir por 8. E o 1000 também. 512 por 8, 64. O 1000 dividido por 8, 125. O 64 e o 125 não têm divisores comuns, então eles estão na sua forma irredutível. Tudo bem? 64 sobre 125 é a forma irredutível de 512 milésimos. Aqui é a mesma coisa. 3 casas decimais, 1000. E lá em cima, 1024. O 1024 dá para dividir por 4. E o 1000 também. 1024 por 4, 256. 1000 por 4, 250. O 256 dá por 2. O 250 também. 256 por 2, 128. 250 por 2, 125. Tudo bem? Então, 128 sobre 125 é a forma irredutível de 1024 milésimos. Então, pessoal, transformar um número decimal em um número fracionário é utilizar essa regrinha, essa técnica aí que usamos aí na resolução desse exercício, tudo bem? Grande abraço.